Vamos tomar café e os dentes escovar. Hora de estudar, é hora de estudar. Vamos abrir o livro, tem lição pra preparar. Hora de comer, na sala de jantar. No prato a comida, vamos saborear. Hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Pra tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito aqui não pode ficar. Hora de entender. Olá, crianças! A gente está aqui para nossa aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de medir o tempo. Como a nossa musiquinha já disse, tem tempo para tudo, né? E se tem tempo para tudo, também tem formas para a gente medir esse tempo. Não é isso? Lá na página 7 do nosso livro de História, página 7 do nosso livro de História, a gente vai falar aí sobre as formas de medir o tempo. O relógio e o calendário são os instrumentos mais utilizados para medir a passagem do tempo. O relógio mede a passagem do tempo em horas, minutos e segundos. O calendário mede o tempo em dias, semanas e meses e anos. Não é isso? Então, a gente tem aí duas formas muito utilizadas para medir o tempo, que é o relógio e o calendário. O tempo do relógio. A gente vai ver um pouquinho sobre o tempo do relógio. O relógio é um instrumento que está presente no cotidiano. Ele nos ajuda a organizar as atividades durante as 24 horas do dia. Observe exemplos de alguns usos do relógio no cotidiano das pessoas. Aí a gente tem um quadrinho com imagens. Usamos o relógio para não chegarmos atrasados a algum compromisso. A gente usa o relógio para não chegar atrasado. A gente usa o relógio também para saber quantos minutos faltam para o horário do recreio. E a gente usa também para nos lembrarmos da hora do início do programa preferido. E nossa turminha usa o relógio para lembrar da aula online, não é isso? A gente usa o relógio para lembrar da hora da aula online? Sim, usamos o relógio. Você sabe identificar as horas? Veja nas imagens ao lado como o relógio de ponteiros e o relógio digital marca uma hora. No relógio de ponteiro, o ponteiro menor marca as horas e o maior marca os minutos. O ponteiro dos segundos, em vermelho, está sempre em movimento. Já no relógio digital, as horas ficam registradas à esquerda e os minutos ficam registrados à direita. E a gente tem aqui alguns tipos de relógios que eram utilizados antigamente, antes da gente ter o nosso relógio de ponteiro e o nosso relógio digital, que está lá na página 11 do nosso livro de história, viu? Essa página aí é a página 11. Antes de existirem os relógios de ponteiro ou digital como marcador de tempo, as pessoas criaram outros instrumentos para contar o tempo. Bem antes de existirem os nossos relógios popularmente conhecidos hoje, o tempo ele já era medido de outras formas. Vamos conhecer algumas dessas formas. Existia o relógio do sol, talvez tenha sido o primeiro relógio criado. Esse relógio mede a passagem do tempo de acordo com a posição do sol. É só observar a sombra. A imagem ao lado mostra o relógio de sol da cidade de Natal, marcando 1h da tarde. Ou seja, tinha uma pedra bem grande. Antes de terem os nossos relógios, eles usavam esses métodos aí, ó.
uma pedra bem grande, está aparecendo aí o relógio de sol na imagem ao lado. A gente pode perceber que é uma pedra bem grande, tem um pedacinho de madeira no meio e ao redor tem os números. Então, a sombra do sol dava nesse pedacinho de madeira e ele ia mudando de lugar, parecido com a nossa experiência que a gente fez de ciências, né? Vai mudando de lugar e aí, assim que a sombra pegar a posição do número, é aquele horário, por exemplo. Se a sombra pegou a posição do número 1, então quer dizer que é 1 hora. Assim eles conseguiam saber as horas. O outro relógio que a gente tem aí é o relógio de água, chamado de relógio de água, também chamado de calopsidra. Permite avaliar o tempo medindo-se a quantidade de água passada de um recipiente para o outro, como podemos observar na imagem, que mostra um exemplo de cleropsidra usado pelos gregos antigamente. Essa imagenzinha aqui do lado é o relógio de água. Tinham 2 recipientes e quando a água passava de um para o outro, eles iam contando as horas. A gente tem também o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Mede o tempo pela quantidade de areia que passa da parte de cima para a parte de baixo. Enquanto a areia vai passando de um lado para o outro, vão se contando as horas. Quando toda a areia passa de um recipiente para o outro, o relógio zera. E aí a gente vira ele ao contrário, e aí a areia começa a cair de novo e começa a contar o tempo novamente. Esse aí é a ampulheta. Certo? Então, conhecemos hoje algumas formas de marcar o tempo e alguns dos utensílios utilizados antigamente para marcar o tempo. Não é isso? Então é isso, crianças. Ficamos por aqui e até mais na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!